Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, trazendo muita informação sem fake news. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor? Você jovem, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Você em todo o território nacional, você que está no exterior também aí, acompanhando nesse momento mais uma edição do nosso programa, Revista Empresários Entrevista. E hoje vamos até Campinas falar com Marcelo Bezerra. Hoje nós vamos falar sobre uma doença crônica, a diabetes. O Marcelo, que ele há 38 anos, né, ele descobriu que tem diabetes, vem militando nessa área e nós vamos falar um pouco sobre a doença, sobre também trazendo muita informação sobre o que está acontecendo, né, de novidades na saúde e que o empresário pode estar fazendo também para colaborar na melhora na qualidade de vida de seus colaboradores. Porque a diabetes é uma doença silenciosa e às vezes, né, você não sabe que tem, ela vai dando algumas dicas, né, vai aparecendo se alguns sintomas, né, e às vezes a pessoa não liga, como aconteceu comigo. Eu também sou diabético, bebia muita água, tinha e não aceitava que estava com a doença e às vezes não sabia também, né? Mas vamos até Campinas falar com Marcelo Bezerra. Marcelo Bezerra, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa Revista Empresários de Entrevista. Boa tarde, Jamir. Como vai? Satisfação e prazer estar hoje no seu programa. Marcelo, conte um pouquinho, se apresente. Quem é o Marcelo Bezerra? Vamos lá. Vou começar pelo aspecto profissional e já entro no mérito de diabetes. Eu sou Marcelo Bezerra, eu sou economista, professor, sou jornalista, tenho uma trajetória na área econômica e na área de consultoria e prestação de serviço e também sou despachante aduaneiro. E é importante citar que eu sou diabético há 38 anos, descobri que era diabético na década de 80, e nesse sentido eu venho militando, após descobrir que eu estava diabético, militando na temática de diabetes, com associações, enfim, como todo bom voluntário, sempre com a ajuda e a troca na questão da diabetes, que é muito importante, como você mesmo colocou no início, que é uma doença silenciosa e que é negligenciada hoje não, eu diria já há muito tempo, pelo governo, e aí, quando eu digo governo, estou falando de todas as instâncias, né? Municipal, estadual, federal e até pelo próprio parlamento. E falando um pouco, como que você começou como voluntário na associação e a militância da diabetes? É bom as pessoas saberem também, né, como tudo começou. Você falou um pouquinho já na apresentação, né, mas fala mais um pouco, né, e toda essa problemática também que envolve a diabetes. Como você acabou de citar, eu queria aqui ressaltar. Eu, no primeiro momento, na atividade em prol da diabetes, eu fui presidente da Associação dos Diabéticos de Campinas Região e também fui presidente da ADJ de Campinas Região. E acabei me influindo muito nesse aspecto diabetes e também fui vice-presidente da Federação Nacional das Associações de Diabetes e também vice-presidente da Federação Estadual das Associações de Diabetes. E nesse sentido, a gente tem procurado, nesse tempo aí, eu estou diabético há 38 anos praticamente, mas há 30 pelo menos, militando na temática de diabetes mesmo, com a interação com outras pessoas que são diabéticas, com a interação de associações, e chegamos à conclusão que passados esses 30 anos, houve pouquíssimo avanço da diabetes no que tange a questão pública, diferente do setor privado, que hoje estamos no paraíso, vamos dizer assim, quase paraíso, porque se tem medicações e uma tecnologia muito grande para o controle da diabetes, o que faz com que, se tivermos boas medicações e tivermos um bom tratamento, dentre outras coisas, como educação em diabetes também, que acho que é importante citar, que o nosso movimento também atua, você consegue ter uma vida aí sem complicações. Tá, Marcelo, por que podemos afirmar que o diabético depende do sistema público do SUS vai ficar inválido?
Por que disso? Assim, Veja, tem muito medicamento, não tem muito medicamento. Hoje o SUS ele consegue suprir toda, toda essa dependência. Vamos colocar essa dependência que a pessoa diabética precisa, né, dos insumos para ter uma qualidade de vida melhor? vamos lá, muito interessante a sua colocação e queria enfatizar um ponto antes de mais nada. Como eu acabei de dizer, inclusive, quando você trata diabetes no setor privado e tem condições e recursos para isso, vai muito bem, obrigado, segue o barco tranquilo. Agora, a maior parte da nossa população, eu diria 80%, ela depende do sistema público, do SUS. E quando você pensa em medicamentos, no que tange a tratamento do SUS em relação à diabetes, o que, que acontece? Nós temos uma tragédia. O que eu quero dizer com tragédia? As medicações que nós temos hoje no setor público são as mesmas de quando eu fiquei na década de 80, e olha que já vai um bom tempinho. Então, dentro desse contexto, o que, que é importante comentar e ressaltar? Que quem hoje é dependente exclusivamente do setor público para tratar a diabetes, ele tem uma propensão muito maior de ter complicação. E o que é grave, o que é triste, é que a grande parte das pessoas que dependem do sistema público para tratar diabetes, em face dessas medicações estarem obsoletas, antigas e algumas não eficazes, minimamente, nós acabamos tendo um contingente muito grande de pessoas inválidas em decorrência da diabetes, ou melhor dizendo, das complicações que ela pode vir a acarretar. E, nesse sentido, é uma tragédia hoje para o Brasil, até porque, se nós observarmos, grande parte da população, independentemente do SUS, e grande parte da classe média hoje, que já vem de muito tempo, está com a sua renda achatada e, consequentemente, ela está migrando ou migrou para o SUS. Então, aqui não é uma crítica ao SUS como um sistema de saúde, mas no que tange a diabetes, eu dou nota 1. Porque Né? o Eu SUS não. hoje ele Esse é o é, constato. porque o SUS ele é um assim, pelo menos no papel, né? O melhor projeto de saúde que existe no mundo, né, para atendimento, né? Só que no papel, né? E no dia a dia, no que as pessoas necessitam quando buscam esse auxílio do SUS, acabam se decepcionando. Olha, a gente tem que analisar a coisa de uma forma muito criteriosa. Então, vamos aqui analisar o lado bom e o lado ruim. Se nós pegarmos algumas doenças, vamos dar um exemplo aqui, vou dar dois exemplos para ficar bem categórico e ser refutável a minha colocação. Se eventualmente a pessoa, eu estou dizendo, vou dar um exemplo até que está na família, que teve problema de hepatite C. Utilizou-se um tratamento do SUS, que é de alto custo, que é o chamado interferon, e tratou e curou-se da hepatite C. Olha só que interessante. Agora, outro exemplo também. Se você for pegar uma doença, a AIDS, ou melhor dizendo, quem é soro positivo, o tratamento de AIDS hoje no Brasil, ele é um dos melhores do mundo, e no Brasil é maravilhoso do ponto de vista de tratamento, eu quero dizer, né? Referência, né? E eles tiveram seu problema resolvido, eu digo do ponto de vista de ninguém, você não ouve quem é soro positivo reclamar, olha, a minha medicação está faltando, ou a minha medicação não funciona, não. Eles não reclamam. Por que não reclamam? Porque eles têm, desde os anos 90, um tratamento de primeiro mundo. E os diabéticos, aí eu volto naquela tecla de novo, desde os anos 80, o tratamento é o mesmo. Então, você veja a distorção que se tem hoje no SUS. Enquanto algumas doenças você tem um controle excelente do ponto de vista de tratamento, do ponto de vista de diabetes você tem uma tragédia. E a grande maioria, como eu estou citando aqui, e é um fato, é dependente do SUS. As insulinas, elas estão ultrapassadas, que nós temos hoje no SUS, os hipoglicemiantes orais, que são comprimidos que estimulam a produção de insulina pelo diabético tipo 2, que depois nós vamos falar, né, de uma forma mais objetiva nesse sentido. Mas o fato concreto é que hoje o dependente do sistema público de saúde no tocante ao SUS, em especial quem é diabético, a tendência é ficar inválido. E eu estou falando dessa forma porque eu acho que é importante citar uma questão que é pouco falado, em especial na grande mídia, ou na própria rede social.
se fala muito o lado lúdico da diabetes. Não, diabetes é tranquilo, é só tratar, controlar, evita. Mas para quem? Para uma elite? O que eu quero dizer com elite? Não estou dizendo elite financeira, mas uma elite que tem acesso a um tratamento de primeira linha, que a gente pode contar nos dedos quem tem. Então, nós temos que explicitar essa realidade hoje no Brasil e mostrar, em especial para essas pessoas que estão ficando inválidas, para essas pessoas que estão no SUS, independente exclusivamente do tratamento da diabetes nesse sistema, que existe um outro lado que pode ser diferente. E não só mostrar como se normalmente se mostra, que tudo é bonito, tudo é lindo. Infelizmente não é. A situação, infelizmente, ela é cruel. Então, o SUS, ele tem a parte boa. Vamos aqui louvar o que tem que ser louvado, mas, em especial na questão de diabetes, é gravíssimo, é uma tragédia. E um detalhe que é fundamental, já, que as pessoas não observaram. Você sempre tem alguém na família, um vizinho, alguém no trabalho, você em Santos aí, o que tem de gente diabética não é brincadeira, ou seja, a quantidade de diabéticos é muito grande. Então, nós teríamos que ter, por parte do SUS, um sistema diferenciado para o tratamento de diabetes, não por questões porque a diabetes é melhor do que a outra doença, é porque nós temos um volume muito grande de pessoas, um fluxo muito grande de pessoas, que se não tiver um bom tratamento, acaba tendo sequelas gravíssimas e a invalidez grande, ou seja, é um problema muito sério pensando a nível de país mesmo e de pessoas, né? Não podemos pensar que, antes de mais nada, as pessoas têm que ter o mínimo que o governo deveria dar, até porque pagando 40% de imposto, falando economicamente, não é brincadeira para não ter, ou melhor dizendo, para ter um tratamento ineficaz. Ok, queria agradecer aqui você que está chegando aqui na conexão do programa Revista Empresários em Entrevista, agradecer a audiência e você já pode começar a mandar as suas perguntas, né, para o Marcelo, através aqui para a nossa produção, através do 13 98811 3113, o canal de comunicação da produção do programa Revista Empresários, com você que sai do outro lado, conectando e dando essa audiência tremenda, mais de 5.000 views já, pessoal de norte a sul, de leste a oeste, se conectando ao nosso programa para obter informações que vêm agregar no seu dia a dia. Marcelo, você falando sobre isso, chegou uma pergunta aqui do Paulo André, de São Paulo. Deixa eu pegar aqui, cadê? Como é o tratamento da diabetes no setor privado, né, nesses hospitais privados? Tem alguma diferença? Essa pergunta dele é muito interessante. Qual o nome dele? Desculpa, André. O André. Essa sua pergunta, André, ela é muito interessante, porque quando eu digo que no setor privado é o melhor dos mundos, é quase um paraíso, às vezes eu uso alguns termos metafóricos, alguns termos exagerados, mas é para realmente chamar a atenção do público que hoje está meio que de véu, está vendado, né? No que tanja, sendo mais objetivo, no que tanja a questão, hoje o tratamento no setor público, setor privado, desculpa, vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos insulinas de altíssima tecnologia que faz com que o diabético tenha um controle infinitamente menor do que tinha com a insulina que tem hoje no sistema público. Olha só, primeira linha de corte. Segundo grande ponto, as drogas, como hipoglicemiantes orais, elas são muito interessantes hoje, porque, assim, de dizer de uma forma bem objetiva, porque além delas trabalharem bem do ponto de vista do que tem que ser feito, elas também acabam protegendo o corpo. O corpo, por exemplo, o diabético tipo 2, ele toma muitas vezes o hipoglicemiante oral ou comprimido, né, para estimular a produção de insulina. E ela também age para proteção dos órgãos internos, como coração, rim, ou seja, então nós temos drogas muito interessantes. E também, não poderia aqui deixar de citar, com relação a bombas de infusão de insulina. O que é isso? Eu vou, para ser simplista aqui, depois, Jamil, se você quiser perguntar, eu posso
me aprofundar um pouco mais, mas só para Mas fica à lançar a vontade, ideia. pode ficar à vontade. Existem também a bomba de fusão de insulina, que é, na realidade, é um tipo pâncreas artificial. Eu não gosto de dizer tipo, mas é para ficar didático para as pessoas, utilizando aqui um pouco de docência. Para ficar prático para as pessoas, é quase que um pâncreas artificial. Claro que não é um pâncreas, mas é um equipamento que você acopla de forma subcutânea na sua pele, e ele vai, em vez de você tomar injeção, por exemplo, em vez de você tomar injeção ou caneta de insulina, por exemplo, como é o meu caso, ela fica injetando diretamente, tá? Através de um equipamento, tá? E que ela tem toda uma série de situações, mas ela tem essa função. E ela tá, e da forma como está, ela está caminhando literalmente para um pâncreas artificial. E ela é uma ferramenta muito boa para tratamento de diabetes. Enfim, na verdade, eu estou colocando aqui para vocês, de uma forma geral, três situações de tratamento de diabetes, para cada caso é um caso, né? Isso tem que ser analisado. E aí eu queria fazer até uma menção que eu acho que é importante citar. Se fala muito que o SUS foi inspirado no sistema inglês, que é o NHS. Só que no sistema NHS, aí vem a questão. Vamos lá, o SUS é de 88, que veio pela Constituição. Joia. Só que o NHS, que é o sistema na qual o SUS foi inspirado aqui no Brasil, ele tem todo esse tratamento de primeira linha que eu acabei de falar. Ou seja, então, o diabético lá na Inglaterra, ele não tem problema de ficar inválido como nós temos aqui. E detalhe, aí eu vou até brincar aqui, mas eu tenho que falar. A carga tributária que eles pagam lá é a mesma da nossa, então não há justificativa para que... mas lá é país desenvolvido, aqui não é. Não, mas lá a carga tributária é alta e a nossa é alta, então nós pagamos por isso. Então ninguém está pedindo nada de graça aqui. Ainda falando nessa questão do setor privado, eu queria aqui destacar alguns pontos que são importantes. Posso, Gamir? Pode, fica à vontade, fica à vontade. O programa é seu. Obrigado. Não, o programa é nosso, né? Para que as pessoas fiquem cientes da realidade nua e crua. Hoje, um tratamento de diabetes, para que vocês possam ter uma ideia, estou falando de tratamento minimamente digno, em torno de R$ 2.000, pelo menos. Se você for pegar a renda média do brasileiro, e aí também não é brasileiro só trabalhador, o que já trabalhou, o aposentado, é R$ 1.500. Ou seja, é impossível o trabalhador brasileiro ou o aposentado brasileiro fazer um tratamento privado no que tange a diabetes, um tratamento digno para não ficar inválido. Desculpe se eu uso muito a expressão inválido, é porque a pessoa fica inválida mesmo, porque ela caminha para a hemodiálise, ela caminha para a cegueira, se não fizer o tratamento adequado. Isso é uma realidade. E nesse sentido, o que as pessoas fazem? O que muitas pessoas fazem? Até fica uma grande dica aqui que eu queria alertar as pessoas. Se você optar pelo tratamento público, você já sabe a tragédia que é. Só que se você tem uma alternativa, bom, ou você ter condições de comprar, né? Só que para você comprar cai nessa máxima que eu acabei de mencionar aqui, falta de condições. A não ser que um parente seu lhe ajude. Mas existe uma alternativa. Qual é a alternativa? As pessoas podem recorrer à justiça para obter tratamento adequado, um tratamento de primeiro mundo, e aí, de novo, para não ficar com complicação, para poder ter saúde para trabalhar, porque todo mundo precisa de saúde para trabalhar. Né? Se fala muito em outras temáticas, como educação, que é importante, outras pautas, mas se você não tiver saúde, você não consegue fazer qualquer outra coisa. Então, o que as pessoas podem fazer é recorrer à justiça. Só que para isso você tem que ter um médico, né, que te dê um relatório, tem uma série de questões que podemos até abordar um pouco mais à frente no programa. E através da justiça você consegue obter, de forma liminar, um tratamento de primeira linha na área de diabetes, e aí sim ter uma vida saudável. Tá? Então, o sistema privado, ele também vive muito em decorrência de liminares, que pouca gente sabe, pouca gente tem acesso, e isso também, de novo, eu queria fazer uma crítica construtiva, fica muito elitizado.
Nós precisamos popularizar essa questão de ações judiciais no que tange a questão do governo. E aí, de novo, governo, município, Estado e governo federal, até porque todos são omissos e todos negam os nossos pedidos no que tange a tratamento adequado. Até porque existe uma norma do Ministério da... Olha só a gravidade da coisa. Existe uma norma do Ministério da Saúde que eles negam qualquer tratamento minimamente adequado, eles vedam, eles não autorizam a compra desses medicamentos quando nós solicitamos isso a nível de órgãos públicos, só nos fornecendo essas medicações obsoletas, e aí com o aval do Ministério da Saúde, para realmente fechar com chave de ouro e estar, de certa forma, embasado do ponto de vista da negativa. Ok, para você que está chegando agora aqui no programa Revista Empresários Entrevista, estamos recebendo hoje, tendo a grata satisfação de receber aqui Marcelo Bezerra, ele que é jornalista, ele que é empresário, que é economista, né, abordando um tema muito interessante que é diabetes e a problemática toda que corre, né, que faz essa doença, uma doença crônica, afetar aí milhares e milhares de brasileiros, né, e pessoas no mundo todo, né? Então estamos tendo esse bate-papo muito interessante e você pode continuar encaminhando suas perguntas para 13 98811 3113, o canal de comunicação entre a produção do programa Revista Empresários Entrevista e você que está aí do outro lado dando a satisfação, a grata satisfação da audiência do nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Fica aí, tá? Não muda de canal não, porque a novela Pantanal começa depois do nosso programa, então continue aqui. Só um momento. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então, a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né, elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né, então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Foi rapidinho, foi pai bola, voltamos, já estamos recebendo o Marcelo Bezerra, jornalista, economista, professor, ativista também, é uma pessoa assim muito atenta à problemática da diabetes, que é uma doença crônica que atinge milhares e milhares de pessoas no mundo, né? E estamos debatendo aqui, falando sobre temas importantes. O Raul, Marcelo, da cidade de Novo Horizonte, ele mandou a seguinte pergunta: quais as estimativas de diabetes na população brasileira e mundial? Você tem esse dado? Tenho sim. Essa pergunta, eu vou dizer que ela... Olha, eu gostaria que quem estiver nos assistindo preste muita atenção no que eu vou falar agora. Bom, primeiro, a estimativa de diabéticos hoje é que seja em torno de 10% da população. Então, nós podemos afirmar aqui de forma categórica que o Brasil deve estar em torno hoje de 20 milhões de diabéticos, sendo o que é mais grave ainda, 50% não sabe que tem a doença. E por que não sabe que tem a doença? Porque ela é silenciosa, como você já, inclusive, falou várias vezes hoje no programa, já. E, de fato, ela é silenciosa. E as pessoas,
por falta de recurso. Claro, algumas porque são relapsa mesmo, né? Vamos aqui falar o português claro, que em especial o homem é um pouco relapso na área médica, né? Agora, mas a grande maioria das pessoas, por falta de recurso mesmo, não vai ao médico, não faz um exame de glicemia e acaba não descobrindo que tem diabetes. Ou melhor dizendo, só descobre quando tem alguma complicação, ou ficou cego, ou amputou, ou ficou crônico renal. Então, nós temos um problema muito sério da quantidade de pessoas que são diabéticas e não sabem. E aqui eu queria trazer um dado que eu acho que é importantíssimo e, de novo, isso não é falado na grande mídia e pela mídia em geral. Né? A discussão sobre diabetes no Brasil, Jamila, é muito rasa. Né? E aí tem tudo a ver com a questão de dado. Porque o que se diz na matemática, melhor dizendo, na economia? Que política pública só se faz se tiver dados. Só que o governo, ele procura não ter dado para não fazer nada, né? Ou para justificar a sua omissão. E aí eu vou fazer uma colocação aqui. Nós não temos dados oficiais fidedignos do Brasil, governamental. Olha só a gravidade. Nós não temos esses dados fidedignos. E detalhe, esses dados seriam fáceis de serem levantados. O IBGE deveria fazer esse levantamento. Só que não existe nenhuma ação por parte de ninguém que é gestor na área de saúde, que é gestor da área governo. Quando eu falo gestor na área de saúde, no âmbito do governo, que inserisse essa questão num dos itens do IBGE. Porque a partir do momento que isso estivesse constatado no IBGE, eu posso afirmar, sem medo de errar, que passaríamos os 10%. Então, você veja como é que a situação da diabetes ela é tão dramática no nosso país que nem dado o governo, aí os governos, né, senão a questão de agora, não tem interesse em fazer esse levantamento. Você Marcelo, veja a gravidade. porque no IBGE, quando eles estão fazendo o censo, a coleta de dados, é só fazer a pergunta, né? Você tem alguma pessoa na família com diabetes? Você é diabético? Sim ou não, né? Já coleta o dado, é facinho. E olha só olha como é que o IBGE tem avançado em outras searas. Vou dar aqui um exemplo bem real. Recentemente, o IBGE, nos últimos anos, ele incluiu nesse relatório que você acabou de falar muito bem, a questão da opção sexual das pessoas. Sim. Então, hoje, se existe um levantamento estatístico pelo IBGE que fala sobre essa vertente. Ela pode não ser precisa, mas ela existe. E na questão de diabetes, não existe nada nesse aspecto do levantamento dos diabéticos, que realmente é em torno de 10%. Mas isso varia muito de país para país. Tem país que chega a 13%, né? Então, seria uma questão vital para pensando em política pública aqui no nosso país. O André Luiz, de Belo Horizonte, ele está fazendo a seguinte pergunta. Muito obrigado, André Luiz, pela audiência. Qual é o órgão do governo que faz o levantamento oficial e estatístico de diabéticos no Brasil? Nós estávamos comentando aí sobre o IBGE, né, que quando faz o censo, né? Mas hoje existe um órgão que faz atualmente no Brasil esse levantamento ou não? Então, voltando um pouco à minha abordagem anterior, justamente não tem. Quem deveria fazer esse levantamento concomitantemente com o IBGE seria o Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde, ele é totalmente relapso no que tange a área de diabetes, em gênero, número e grau. E nesse sentido, como é que ele trabalha a questão de dados? Ele trabalha com os dados como nós trabalhamos, como nós militantes, como nós de associação trabalhamos, com dados internacionais, né, com estimativas de dados internacionais. Mas não existe por parte, que deveria ser por obrigação do Ministério da Saúde, de novo, em conjunto com o IBGE, ter esses dados fidedignos. Então, há uma omissão do governo nesse sentido. Não de agora, desse governo, mas de todos os governos. E aí eu, falando desde quando eu me conheço por gente, desde os últimos 30 anos, nós não temos nenhum tipo de levantamento fidedigno. Tá. A Paula Fernandes, ela fala de... Deixa eu ver aqui certinho. Guarulhos, aqui em São Paulo. Ela
faz a seguinte pergunta: você já fez parte de várias associações, né? Qual é o que essas associações fazem em benefício das pessoas com diabetes? Muito boa pergunta também. Estou gostando das perguntas que são realmente questões que faz com que a gente possa esclarecer questões que normalmente não é divulgado. Bom, primeiro, queria ressaltar aqui que o trabalho das associações, em especial de diabetes, mas aqui eu vou ressalvar também não só de diabetes, mas de crônicos renais e de deficientes visuais, são importantíssimos. E elas existem em decorrência dessa omissão do governo. Agora, voltando para a pergunta de forma objetiva, para a resposta de forma objetiva. O que as associações fazem? Cada uma faz, veja bem, o principal objetivo das associações é ajudar o diabético, seja com informação, seja com educação, seja com orientação nessa questão de processo, como eu acabei de mencionar minutos atrás, seja na questão de troca de experiências, enfim, tenta ajudar o diabético o máximo possível. Acaba sendo uma troca, na realidade. Só que é importante citar que grande parte das associações de diabetes fecharam. Por quê? Por falta de apoio. As associações não têm apoio do setor nem privado, nem tão quanto do governo. E aí, o que acontece? As associações elas ficam muito limitadas no seu poder de ação, porque, como toda entidade, ela precisa de dinheiro. Sem dinheiro, você não consegue desenvolver o seu trabalho. Mas o trabalho das associações é importante. Só que aí eu queria até aproveitar já o gancho dessa pergunta do trabalho das associações e queria aqui ressaltar um ponto. Além das associações, nós temos uma federação nacional, que é a FENAD, Federação Nacional das Associações de Diabetes. E a gente observa, depois de 30 anos, né, hoje, não tão inocente como quando a gente começou, que a gente chega à seguinte conclusão: o trabalho da nossa Federação Nacional das Associações de Diabetes e, consequentemente, até das associações de uma forma geral, pensando do ponto de vista de resultado prático, vislumbrando política pública para nós, foi enxugar gelo. O que eu quero dizer que foi enxugar gelo? Foi feito um trabalho importante, feito um trabalho importante, só que do ponto de vista localizado. Mas nessa questão, vamos dizer assim, caseira. Você não consegue criar escala, porque você não tem apoio do setor privado, temos um problema sério na questão governamental, e não conseguimos, a falta de união, até diria, né, das entidades, fez com que nós não conseguimos trazer resultado prático do ponto de vista de política pública para o diabético, como um tratamento de primeiro mundo. E aí, de novo, eu vou fazer uma correlação com relação ao movimento da AIDS, que conseguiu já há muito tempo resolver os seus problemas do ponto de vista de tratamento. Mas, de novo, as associações são muito importantes dentro dessa lacuna que nós temos no que tange a governo. Para sanar toda essa problemática que você está comentando, né, relatando para nós, né, para os telespectadores, web telespectadores do programa Revista Empresários em Entrevista. Nós ouvimos muito, assim, que tem muitos gestores, muitos parlamentares na área da saúde, né? Mas essa área da saúde que eles representam, ou dizem que representam na área política, né, tem dado algum retorno para as associações de diabéticos, ou é importante as associações terem um representante lá também? Olha, a sua pergunta também, para variar de novo, ela é muito importante. O que acontece é o seguinte: nós temos hoje no parlamento muitos, aí eu vou nominar deputado ou mesmo senador, que se intitula ser da saúde, né? Só que esse indivíduo que se intitula ser da saúde, no que tange a área de diabetes, nunca fez nada. Aí alguém pode até me criticar, mas o Marcelo está falando, mas a tal fulano ou ciclano ajudou neste ou naquele ponto. Veja bem, em questão cosmética, pode ter ajudado alguma doença, tal, mas não diabetes. E mesmo na questão diabetes, não houve nenhuma ajuda. Tanto é que aí nós caímos na situação real, no e cru. Nós temos um estado de calamidade pública, nós temos uma tragédia hoje na diabetes no Brasil. Aquilo que eu falei no início da nossa entrevista. A maior parte dos diabéticos estão dependentes do setor público
estão ficando inválidos ou já são inválidos. Então, ou seja, então existe uma omissão por parte dos parlamentares. Então, deveria-se ter realmente, de fato, um parlamentar que trabalhasse em prol da diabetes, não saúde genericamente, porque tem muita falácia, né? Tem muita mentirada aí, né? Desculpe aqui. Eu vou ajudar a saúde, eu sou da saúde, mas não faz nada para a diabetes. E, nesse sentido, até aproveitando o contexto da sua colocação, nós estamos criando uma frente, que é uma frente de diabetes e saúde, hoje no estado de São Paulo, que congregam associações de diabetes, congregam a Associação de Crônicos Renais e a Associação de Deficientes Visuais, justamente com esse intuito de lançarmos uma ação do ponto de vista parlamentar, em especial nesse ano de eleição, para trabalhar em foco da nossa categoria, porque todo mundo lá no Congresso trabalha com a categoria, não vou aqui ficar falando categorias para não citar nome para não dar direito de resposta, né? Mas cada um trabalha pelo seu tema. Então, nós precisamos ter alguém, de fato, para trabalhar. Para quê? Para minorarmos esse problema que nós temos dessa tragédia da diabetes hoje. E falando de diabetes, você acha que ainda hoje no Brasil é como e assim como que eu posso falar? Fugiu aqui. Não a publicidade, mas campanhas educativas, né, para diabetes principalmente dentro das empresas. Estamos falando também para um público empresarial enorme, né, que empresários que assistem o nosso programa, né? Você acha que ainda há alguma falha nesses programas, né, para alertar, para informar, levar a informação sobre a prevenção da diabetes dentro das empresas também? Olha, existe sim. Existe sim, que eu quero dizer o seguinte: as empresas, de uma forma geral, não têm esse conhecimento que eu estou colocando aqui para vocês. Eles sabem o que o que é normalmente divulgado, que diabetes pode ter problema, mas se administra. Enfim, eles têm um conhecimento muito vago. Então, as empresas, por ignorância, tá? Aí, no caso, por ignorância, por falta de conhecimento, acabam não dando a devida atenção para o tema diabetes, e isso, de certa forma, reflete na produtividade das empresas. Só que eles não conseguem mensurar isso por falta de conhecimento, né? Então, isso acaba passando desapercebido pelas empresas. E quando se percebe alguma coisa, acha que é localizado, e não é. De novo, nós temos muito diabético que não produz o suficiente porque tem uma série de problemas e não sabe que é diabético. Até descobrir é muito complicado. Então, o que realmente está faltando hoje por parte das empresas seria uma atenção especial nesse sentido para melhorar a sua própria produtividade. E não é difícil fazer isso, né? As empresas teriam que ter uma atenção maior em que termos? Como, por exemplo, solicitar um exame de glicemia de jejum, melhor dizendo, falando de uma forma mais simples, né? Pedir um exame de glicemia para todos os funcionários anualmente. E aí eu estou falando isso, em especial, para as pequenas e médias empresas. Porque quando a gente precisa tomar cuidado aqui com bolha, né? Nós temos dois grandes segmentos de empresas. Nós temos as multinacionais, que são uma bolha, que tem um sistema, obviamente, de saúde voltado para o funcionário, né? Que até consegue captar de alguma forma, não da forma adequada, mas capta. Mas a grande maioria das empresas são de pequenas e médias. E essas pequenas e médias é que acabam sendo mais prejudicadas do ponto de vista de produtividade, até porque, falando aqui como economista, numa pequena empresa, numa pequena e média empresa, na ausência de produtividade, na falta de um funcionário, a empresa, na hora, ela tem um impacto direto. Já a multinacional gigante, ela não tem, porque ela troca o funcionário rápido e isso acaba passando desapercebido. Então, teríamos que ter aí eu diria até mais, falta hoje, por parte das entidades empresariais, aí fica a dica aí para a Ciesp, Fiesp e outras entidades, eu estou falando Ciesp, Fiesp, porque é a que Associação mais renome comercial em São Paulo. também, né? Associação comercial, comércio, né? Falando que muita indústria, mas associação comercial também, de novo, pensando nessas pequenas empresas, de ter uma atenção. E veja, a identificação para saber se o funcionário é diabético ou não é simples. Eu não vou aqui me delongar, mas
É simples, não é nada oneroso. Então, por mais que a empresa seja pequena, ela pode fazer isso. E além, vem um outro ponto também, ela que mais sofre impacto em decorrência dessa falta de informação, não vou dizer negligência, porque as empresas elas não têm obrigação, mas dessa falta de informação por parte das empresas, e aí representadas pelas entidades, que também, veja, se a gente for pensar em entidade, aí eu sou obrigado a responsabilizar. As entidades comerciais, empresariais, industriais, algumas eu já citei, elas têm dinheiro para poder fazer esse tipo de trabalho. Só que aí vai dos gestores terem essa visão. E por que talvez eles não tenham essa visão? Não tenham essa visão porque nunca tiveram, isso nunca foi próximo para eles, ou a informação que é captada por eles é muito rudimentar. Então, se é rudimentar, você não consegue sofisticar. Então, Marcelo, mas essa problemática toda aí também das grandes, pequenas e médias empresas, de às vezes não ter essa informação, você acha que há alguma dificuldade das associações que apoiam, né, que dão um certo apoio, uma certa assistência à pessoa com diabetes, elas têm alguma dificuldade de chegar até os gestores, o pessoal do RH, o pessoal que cuida da saúde do trabalhador também, para levar essa informação para dentro da empresa? Quando você fala as associações de diabetes, por exemplo? Isso. Tá, aí eu vou voltar um pouco ao que eu já falei, mas eu acho que é importante. Nós temos que ter em mente aqui o seguinte: as associações de diabetes hoje no estado de São Paulo, isso não só no estado de São Paulo, a nível Brasil, muitas fecharam por falta de apoio e recursos. Então, elas estão muito limitadas nas suas ações para, vamos dizer assim, avançar nessa seara que você acabou de me colocar. Elas não têm condições, elas não têm estrutura para esse tipo de situação. Então, o que a maioria faz para poder exercer a sua ação? Elas focam realmente nas pessoas que são diabéticas, que elas procuram dentro da sua possibilidade. Então, para que elas possam avançar para essas outras ações, como você acabou de elencar, elas não têm corpo para isso. E aí a gente poderia dizer, mas eu já ouvi falar que tem associação que faz isso. Mas das poucas que nós temos hoje, uma ou outra que talvez até faça alguma coisa próxima disso, é porque tem muito dinheiro. Mas hoje a gente pode dizer que poucas as associações, aliás, uma ou duas associações hoje no estado de São Paulo que tem dinheiro. O restante está na penumbra. Entendi. Marcelo, vamos para mais um breve intervalo. Eu gostaria de agradecer aqui a audiência que esse programa está tendo hoje. Nós estamos, né, levando informação sobre a diabetes, a problemática toda também, ações que devem ser definidas, apoio ou não do governo, independente, não estamos aqui falando de partido, nada disso, né? Acho que a saúde merece ter um olhar diferenciado, né? Tem que ter assim um aporte maior também, saúde, educação, dentre outras pastas que nós temos aí, né? Agradecer a você que está acompanhando de norte a sul, de leste a oeste, você que está no exterior também acompanhando pelo site pelo YouTube da Pump, Fluxo de Ideias, né? Um grande público, pessoas aí acompanhando e cada vez mais encaminhando perguntas aqui para esse tema que nós estamos debatendo hoje. Mais um breve intervalo comercial e já voltamos. Aguarde aí.
Estamos voltando com mais um bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Estamos recebendo hoje Marcelo Bezerra, como eu já disse, ele é jornalista, economista, professor, militante na causa da diabetes. Ele que há 38 anos descobriu que tinha diabetes também, e é um militante. Eu gostaria de parabenizar, ele está aqui hoje, agradecendo a sua presença aqui. É uma pessoa assim muito ocupada por vários trabalhos que ele faz, né? Mas ele pegou um tempinho na agenda dele e está passando muitas informações relevantes sobre a diabetes. Marcelo, falando nisso, quais os tipos de tratamentos que existem hoje para diabetes? Bom, tratamento de diabetes a gente pode simplificar de 3 formas. Insulinas, são vários tipos de insulinas, tá? Todas de alta tecnologia. Segunda, hipoglicemiantes orais, que são comprimidos que visam estimular a produção de insulina no organismo do diabético tipo 2 em especial. E também bombas de infusão de insulina, que são mini pâncreas artificiais ou uma tentativa de pâncreas artificial, ou seja, é um equipamento que ao invés do indivíduo aplicar insulina via injeção ou caneta, o equipamento ele aplica, fica inserido no corpo e ela insere automaticamente a insulina, de acordo com seus comandos, obviamente. Tá. A Malu Almeida, aqui de Santos. Malu, muito obrigado pela sua audiência. Ela está perguntando aqui quais as complicações da diabetes mal controlada. Olha, eu tenho enfatizado muito a expressão aqui tragédia, calamidade pública na diabetes, mas é uma realidade. Mas quais são as principais complicações que ela podem dar e dá com o diabético mal controlado e sem medicação adequada? É a principal causa de cegueira no mundo. Se você for numa clínica de hemodiálise, 1/3 do pessoal que está lá é originário de diabetes, ou seja, a diabetes ela pode transformar o indivíduo num crônico renal. A diabetes também pode afetar os nervos, justamente pela oscilação que nós temos de glicose, do ponto de vista de sensibilidade, tá? Ela também potencializa a probabilidade de ter AVC ou mesmo de infartos nas pessoas, né? Então, são complicações que realmente que ocorrem com muita regularidade em face desse maltratamento que nós temos hoje, em especial no Brasil. Ou seja, se o diabético morresse, ele não morre, ele fica doente, ele fica inválido, né? Apesar que um diabético bem controlado, ele tem uma vida saudável. Eu sou um exemplo vivo disso. Tá. O Paulo Roberto, de Belo Horizonte, ele pergunta aqui, como é possível ter um tratamento digno de diabetes no SUS? Olha, a única forma... Bom, primeiro que o SUS ele não te dá um tratamento digno, né? Isso, inclusive, é uma tese minha já de muitos anos, ou de décadas. Inclusive, essa tese minha ela foi corroborada recentemente com uma entrevista também do presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que ele afirma de forma categórica. O que ele diz? O tratamento no SUS não traz os tratamentos adequados. E, consequentemente, se não tem tratamento adequado, a tendência é ter complicação, a tendência é ser inválido. Ou seja, nós temos hoje pessoas de primeira e de quinta classe no que tange a tratamento de diabetes. Então, nesse sentido, a única forma de termos tratamentos adequados no SUS é se você realmente mover uma ação judicial contra o governo para requerer essa medicação que funciona, mas só através de processo judicial, porque, do ponto de vista de solicitação, mesmo médico ou administrativo, é impossível. Josenildo de Franca, ele mandou a seguinte pergunta, vamos espremendo um pouquinho aqui, apertando um pouco aqui. Tem alguns assuntos na imprensa, como ambientalismo, a própria morte dos jornalistas na Amazônia, carga tributária no país, direita ou esquerda, entre outros, tomam integralidade da pauta na mídia. E os assuntos importantes como diabetes não têm atenção. Por que disso? É porque vende Então, mais ou vende menos? eu acho que, eu entendo o seguinte, as pessoas estão muito ligadas a temas que não são reais. E a imprensa, de uma forma geral, compra temas que não espelham a realidade.
Ou seja, esses exemplos que você deu aí nessa pergunta, eu vou agregar até um tema aí, rapidamente. É o tema de hoje. A Petrobras subiu o combustível, né? A imprensa toda está focada nesse assunto. É importante, mas essa questão aqui falando como economista, essa situação não vai se resolver, né? Primeiro porque nunca foi feito nada para resolver, não vai se resolver agora nesse ano de eleição. Então, são discussões inócuas. E temas importantes, como diabetes, que poderia revolucionar a vida do brasileiro, do ponto de vista de ter pessoas sadias, produtivas, que isso reflete em produtividade, não é discutido porque os formadores de opinião, vamos dizer assim, né, quem formula, acabam não focando temas, não só esse, né, como diabetes, como outros, que seriam fundamentais pensando em resolutividade de questões importantes no Brasil. Porque, veja, ser de direita e de esquerda não resolve o problema do Brasil, né? Ambientalismo é um tema importante, ok. Só que tem que ser tratado no fórum adequado e não da forma como é feito muitas vezes, focando em questões que é sabido pelas pessoas que têm um mínimo esclarecimento que está sendo feito da forma equivocada. Certo. Durante o intervalo comercial, Marcelo, você comentou comigo, acho de uma carta, de um depoimento do presidente da Associação Brasileira de Diabetes, que fez um burburinho aí. Você pode falar sobre isso para a gente? Não, posso sim, posso sim. Eu até fiz a menção, mas eu ressalto esse ponto que é importante. O que acontece? A questão diabetes, hoje, no Brasil, só é falada de forma lúdica, né? O assunto quando a gente fala de diabetes hoje, é meio um assunto de bolha, meio um assunto de classe média, de uma elite. Ou seja, a diabetes ela não é tratada como nós estamos tratando aqui hoje no programa. E, nesse sentido, não se fala a realidade nua e crua, né? Mesmo que doa. E o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele disse numa declaração recentemente, inclusive foi a CNN, ele disse que a medicação que nós temos hoje disponível no SUS para tratamento de diabetes, ela que funciona, né? Melhor dizendo, a medicação atualizada, ela não tem acesso no sistema e, consequentemente, a maioria das pessoas não tem essa condição, fazendo com que no Brasil nós tenhamos diabéticos de primeira e de quinta classe. E aí eu faço comparação com o sistema inglês de saúde, que a gente paga o que o inglês paga, nós pagamos. Só que lá eles têm um tratamento de primeiro mundo, e aqui nós temos um tratamento, eu nem sei de que mundo é. É isso que ele quis dizer nessa declaração. E o que eu fico, não sei se eu fico feliz ou triste, porque é difícil você pegar alguém da área médica que fale dessa forma explícita, porque normalmente aqui no Brasil tem a mania de falar coisa muito polida e não fala a situação nua e crua como ela é. Ok. Vamos para mais um breve intervalo comercial. Estamos chegando já. Quando nós voltarmos, será o último bloco do programa Revista Empresários Entrevista de hoje, tá? Já agradecendo a sua participação, continue encaminhando aí as suas perguntas pelo DDD 13 98811 3113, o nosso canal de comunicação que está bombando hoje. Agradecendo o Marcelo também, que está assim de pronto, né, respondendo todas as perguntas. Eu acho que é isso que o programa traz sempre para os nossos web telespectadores. Pessoas que venham realmente trazer informações sérias, né, que possam agregar no seu dia a dia. Vamos a mais um breve intervalo comercial, já retornamos, um momento só. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários e saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo,
negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos, e além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Estamos de volta com o último bloco do programa Revista Empresários Entrevista, que hoje está bombando. De norte a sul, de leste a oeste, as pessoas, web telespectadores estão encaminhando aqui as perguntas para o Marcelo Bezerra, que de bate-pronto está respondendo todas. Ele não demora, ele não pensa. Ele vai, isso que é interessante, né? Uma pessoa capacitada, que milita, né? Que tem aí sua vida voltada a... De alguma forma está levando informação para a melhor qualidade de vida de pessoas com diabetes. Marcelo, falando nisso, qual o impacto econômico da omissão da diabetes no setor público e no orçamento do governo? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas é bom sempre estar tocando nesse assunto. Não, é interessante e papo reto aqui. O que é curioso notar que todo mundo, quando eu digo é todo mundo, governo, gestor de saúde, no âmbito de vista público, sabe que tratar a consequência da diabetes é mais caro. Isso é sabido por todo mundo, tá? Isso é comprovado cientificamente, etc. e tal. Só que, na prática, isso não ocorre. Por que não ocorre? Porque não tem o tratamento adequado de diabetes. Então, só se trata a causa, porque quando o indivíduo cai no hospital público, ele vai ter que amputar, ele vai ter que fazer hemodiálise, ele vai ficar cego, vai ficar inválido, etc. e tal. Então, qual é a consequência do ponto de vista público? Gasta-se bilhões de forma desnecessária em complicação da diabetes, sendo que não se gasta o que deveria ser gastado do ponto de vista de tratamento. O curioso, notar, Jamil, é que todo mundo sabe disso, mas ninguém faz nada. Sabe? É uma brincadeira de mau gosto, mas essa é a realidade. Então, se gasta-se muito e vai continuar se gastando bastante enquanto essa situação não for equacionada, para poder realmente pegar, não gastar dinheiro, não pôr dinheiro, porque você está se colocando dinheiro público na lata do lixo. O que poderia ser feito para corrigir, não, é feito para, o que poderia ser feito para prevenir, para controlar, é feito para minimizar. Então, isso é uma questão muito grave hoje no país. E finalizando, quais são os mitos e verdades sobre a diabetes? Olha, existem vários, mas deixa eu te colocar aqui 2 ou 3 mitos, ou 2 ou 3 dicas. Por exemplo, fala-se que a diabetes, que ela não mata. Ela mata muito. Só que qual é a concepção? Que diabetes você vai morrer. Na realidade, você não morre. Você fica literalmente com sérios problemas. E aí, de novo, desculpe aqui a expressão, até a minha redundância, acaba ficando inválido. Segundo, se fala que diabético não pode ter uma vida normal. Pode sim. Nós temos vários exemplos de pessoas que são diabéticas e têm vida normal, né? Só que para isso ele tem que ter um mínimo de condição de subsistência, do ponto de vista de tratamento, etc. e tal. Uma outra coisa também que eu queria aqui alertar as pessoas é que o indivíduo acha que muitas vezes ele acha que a diabetes ela não pode ser, enfim, que diabetes pega, diabetes não pega, sabe? Tem uma série de questões que, numa próxima a gente fala mais, mas que acaba acontecendo da ignorância das pessoas. Ok, Marcelo. Estamos chegando ao fim de mais essa edição do programa Revista Empresários Entrevista. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, que foi muito ilustrativa, muito educativa também. Agradecer a você que esteve do outro lado aí, os nossos web telespectadores que encaminharam as perguntas aqui, agradecendo muito, e pode continuar, que chegando mais perguntas nós vamos estar encaminhando para o Marcelo Bezerra. E Marcelo, muito obrigado. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como que elas te acham nas redes sociais? Fala pra gente. Olha, vamos lá. Eu vou deixar meu telefone disponível, depois você pode pedir para a produção disponibilizar meu telefone, né? E por e-mail, tanto o telefone quanto por e-mail, ou mesmo as redes sociais que você acabou de colocar,
eu vou passar para a tua produção e aí vocês podem colocar para divulgação aí quando da entrevista, né? Para que depois as pessoas possam acompanhar e eu estou à disposição para a gente poder falar sobre o tema diabetes, para a gente poder falar sobre a questão econômica e de como resolver essas questões todas aí que são de forma bem plausível e têm solução. Ok, direto de Campinas para o programa Revista Empresários Entrevista, Marcelo Bezerra, muito obrigado pela sua atenção, desejo aí um ótimo final de semana, o pessoal ainda está no feriado prolongado, mas nós estamos trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar nesse Brasil de meu Deus, né? Sem Muito dúvida. obrigado a todos vocês e até a próxima semana com mais um programa Revista Empresários Entrevista. Até mais, até breve, tchau!